E aí, meu povo? Vamos começar esse ao vivo aqui. Quer dizer, a live. Chique é falar live. Deixa eu botar uma musiquinha aqui enquanto o pessoal vai chegando. Vamos lá. Vamos sapecar o dedo. Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos mandar aviãozinho. Vamos terminar o nosso papo hoje, dependência emocional. Deixa eu pegar aqui. Botar uma musiquinha bacana pra gente. Eu gostei desse negócio de música. É legal. Aqui. Não dá pra passar música. Fica no meu fone, vou aprender depois. Boa noite, Lídia. Tudo bem? Vamos esperar, a sua Carol tá chegando. E aí, Cássia? Deixa eu arrumar isso aqui. Tudo bem com vocês, gente? Deixa eu já passar um aviãozinho aqui pra... Eu acho que eu mando para as mesmas pessoas sempre. Deixa eu ir pro final aqui. Mandar pra gente diferente. Convidar todo mundo, dar um tempinho para vocês convidarem também. Chamar quem vocês quiserem chamar. E vamos começar. Enviado. Tudo bem? Vamos lá ver se a Carol tá chegando aqui. Entrando também. Vamos preparando aí. Olha só, na semana passada a gente falou do bonzinho, né? A gente finalizou falando do bonzinho. Hoje... Olá! Olá, amor meu. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem, amor? Tudo bem, você? Tô só dando uma renovada aqui no rabo, no penteado. E Ficou você ótimo me esse pegou bem no penteado. momento. Peguei bem num momento bom. É, Preparado, amor? Vamos começar? Vamos começar falando aqui? Eu estava bora, relembrando bora. que na semana passada a gente ainda falou um pouquinho do bonzinho, né? Do perfil bonzinho e tudo mais. Mas que hoje a gente já vai finalizar com os últimos dois perfis que nós temos aqui de dependentes emocionais. E hoje a gente vai começar pelo coitadinho. Topa começar pelo Pelo coitadinho? coitadinho? É? Ah, pode ser. Pode ser? Pode. Você conhece algum coitadinho? Alguém aqui conhece um coitadinho? Alguém aqui se Ou, reconhece como coitadinho? na É o verdade, é famoso interessante vítima, é o porque vitimista, né? É o vitimismo. É o é, vitimismo que está tão e às presente vezes hoje. Hoje é a muito gente presente. não é o extremo, né, de ser o coitadinho sempre, porque realmente tem aquelas pessoas que são sempre, né, assim, é uma característica de vida. Mas de alguma Uhum. forma todos nós, se não nos vigiarmos absurdamente, temos a tendência de nos portarmos como coitadinhos, como vítimas diante das situações da vida. E sabe qual que é a E grande isso tem que... verdade? A grande verdade aqui, que você está falando de se portar como coitadinho, é Peraí porque que eu... lidar com coitadinho é muito chato. Só É que... complicado porque é chato. Porque o coitadinho, ele não sai do lugar, sabe? Ele nunca tem culpa de nada, o mundo que é sempre cruel com ele não consegue assumir as responsabilidades dele com nada. E isso, literalmente, a vida fica travada, ela para, não desenvolve. Não vai nem para um lugar nem para o outro. Entendeu? É É, aquela pessoa que ela é meio para-raio de problema. o coitadinho é como se... o coitadinho, ele é perseguido, ele é azarado, né? Ele é sempre o mais sofrido. É o mais Então, assim, na doentinho. verdade, você vê que é até importante da gente reconhecer, porque toda vez que a gente estiver nos portando diante da vida dessa forma, do tipo, nossa, como se você se pegar numa postura na qual sempre todos estão fazendo mal para você, sempre o seu cônjuge é difícil demais, sempre a sua família é difícil demais. Presta atenção, quando a gente começa indo para o exagero, é porque eu estou me portando como vítima.
Boa dica. Porque quando eu me coloco como passivo diante da situação, ou seja, eu recebo muito sofrimento, eu recebo muita dificuldade, eu estou tendo muito azar. Olha só, Tudo é mais tudo complicado passivo. para você, né? Exatamente. É É por preciso, isso que eu então, falei que rapidamente é prestar por isso que eu atenção falei e que é tomar a chato. postura ativa, ou seja, o que que eu vou fazer para mudar isso aqui? Não, eu tô falando, é por isso que eu falei que é chato lidar com o coitadinho. E é interessante que a nossa geração hoje, geração dos nossos adolescentes hoje, dos nossos jovens, vai, esse vitimismo é muito presente, sabe? São pessoas que sempre buscam, estão atrás dos seus direitos, mas não querem saber nada do dever deles, entendeu? Estão sempre querendo receber, 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 e qualquer coisinha vira um mimimi lascado, uma coisa chata, não sai do lugar, sabe? Aquela coisa enjoada de gente, parecendo um menino pedindo mamadeira. É assim que fica a Gente, conversa, sabe? gente, é interessante, só compartilhando uma coisa que estava vindo aqui para casa agora, e Ah, impressionante como que você vê que Deus, em especial, ele não quer uma postura passiva em nós, uma postura passiva nossa em nenhum momento, literalmente, né? Eu tava vindo e tava aqui, e tava dirigindo e pensando sobre duas pessoas muito difíceis que eu tenho na família. E pensando, sabe, tanto que eu tava sofrendo com essas pessoas, tanto que tava difícil com essas pessoas. Repara, olha só, a postura da coitadinha, hein? O quanto essas pessoas estavam me causando problema, o quanto essas pessoas me geram dor de cabeça, na verdade, desde a minha infância. Caraca, de repente o Espírito Santo me tirou do ciclo de vitimismo. é. Ele virou e falou assim: para de ficar só olhando o lado ruim dessas pessoas e começa a orar sobre elas, começa a declarar sobre elas, começa a declarar que elas estão mudando, começa a declarar que os olhos delas estão abrindo, começa a declarar bênção sobre elas. Olha só, no âmbito corpo, no âmbito alma e no âmbito espírito. Não é para você ter uma postura passiva diante de nada. Fantástico. E Essa é a olha, virada de vindo chave. pra cá. Hã? Eu tô falando, essa é a grande virada de chave, né? É quando você E sai vindo. dessa posição passiva e passa a realmente ser ativa no processo, né? Exatamente. E você vê, interessante porque vindo pra cá, eu sou uma pessoa, particularmente, que eu me vigio muito para não me colocar como vítima. Mas você vê, é uma tendência nossa. É uma tendência do ser humano. Quando vê, você já tá assim, nossa, tá difícil demais, nossa, como tá complicado, nossa, essa pessoa assim, essa pessoa assado, nossa, essa situação que nunca melhora. Quando você vê, você já entrou no vitimismo. Você conhece gente assim que valoriza a dor? Você conhece? E o coitadinho, na verdade, é o extremo disso, né? É, ele valoriza a dor pra caramba, né? Tudo dói, tudo é muito difícil, aquela coisa toda, e papapá, a coisa não sai, a coisa não evolui, né? Eu até anotei aqui, ó, umas frases típicas dos coitadinhos. Olha só, vê se tu Fala aí, manda aí identifica pra gente. ou se você já ouviu alguém falando isso. Ah, tudo eu, tudo acontece comigo, nada dá certo. Eu faço tudo certo, mas eu não tenho sorte. Eu não sei o que Aham. acontece. Eu Parece que Deus faço esqueceu de tudo mim. eu faço tudo direitinho, mas não dá certo comigo. Já viu alguém assim? Falando assim? E a Deus gente fala nunca assim, ó, ouve minhas orações. não, Deus abençoa todo mundo, menos ele. Aí ele também fala assim, gente, meu trabalho, eu sou perseguido demais. Você precisa ver. Eu tento fazer amizade com todo mundo, eu tento, sabe, trabalhar com todo mundo ali, me relacionar, mas todo mundo me exclui, eu sou excluído. Ou senão ele pode falar assim também, gente, o meu problema é que o meu professor ele não vai com a minha cara. Eu tenho um A professor Lígia, que não vai com a minha cara. Lígia, que frase que é que você fala muito? Fala aí pra gente. Eu falou que tem uma frase aí que ela fala muito. Compartilha, Compartilha aí né? com a gente. Nada dá certo comigo, mas tudo eu, nada dá certo. Meu Deus, eu tento, tento, tento e não sai do lugar e começa, sabe? É Aham. impressionante, tudo dá errado comigo. Todo mundo tem oportunidade, menos você. Fica nessa visão meio louca do mundo, assim, que o mundo ele funciona contra você, sabe? Existe um complô. Que tudo dá errado, tudo de errado acontece comigo. É, É bem típico, cuidado, Inês, é Lígia. bem típico. Tira essa frase do seu, né, do seu repertório aí, do seu dia a dia. É, porque Muda e senão
o tag, a gente fala muito do tag, né? A etiqueta que o coitadinho carrega, é exatamente a etiqueta do perseguido, do injustiçado, do azarado, do esquecido, do oprimido, do deixado de lado, entendeu? E a gente vai carregando essas marcas aí e elas passam a pautar nossos dias. E sabe o que acontece com quem carrega essas marcas? Literalmente nada dá certo. Porque o coitadinho, ele é para-raio de problema. O É, cuidador é para-raio de problema dos outros. Ele atrai gente com problema. O coitadinho atrai perfeito. problema para ele, sabe? É, As coisas dão errado, as coisas acontecem, sabe? E você não entende por que as coisas dão errado com você, é, não é é? exatamente. E é igual a Lígia está se abrindo aí. Na verdade, é a coisa mais fácil a gente ficar, por exemplo, num dia ruim, ficar falando isso daí é a coisa mais fácil. Nossa, tá tudo de errado acontecendo hoje. Nossa, tudo de errado acontece comigo. Então, ou seja, se a gente não se vigia, entra no círculo, né? E pior que vai atraindo. E é interessante porque na Bíblia fala assim, ó, o mal que tenho é o que me sobrevém. Olha que coisa louca. Aí a gente fala assim, a gente está sempre conversando sobre a consciência integral aqui no TAG, né? A gente está tocando muito, focando muito aqui na alma, nos perfis, nos comportamentos, né? Mas entenda uma coisa, tudo está interligado e tudo começa com o pensamento. É racional, é razão. Então, aquilo que vem para minha mente, aquilo que toma conta da minha mente, do meu pensamento, aquilo vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Entendeu? A gente acaba Exatamente. atraindo essas coisas. A gente acaba atraindo. Então, no momento que a gente tem a oportunidade de declarar o contrário, eu fico atraindo coisa ruim. Eu fico falando, sabia que isso ia acontecer comigo, sabia que ia dar errado. Sabe? Eu sabia que ia dar errado. Você está declarando, é uma declaração. Olha a É. consciência integral aí. Da Aquilo, mesma ou então forma? aquilo que eu digo na minha alma, né? É aquilo que eu sou. Ou seja, o Exatamente. que você Você sente sobre declara. você, o que você tá pensando, é impressionante o poder que existe nas nossas Uhum. palavras, né? Você vê, Deus criou o mundo. Deus, a criação veio diante de palavras, palavras que foram liberadas. Então a Declaradas, é. gente não tem ideia do poder que há nas nossas palavras. E as nossas palavras refletem o nosso coração. A gente fala aquilo que está cheio no nosso coração. Então, como que eu começo mudando as minhas palavras? Mudando o meu coração, mudando a minha alma, mudando a minha mente. Tá entendendo? Então, primeiro a gente está falando de palavras que têm poder. E as palavras vêm do que está no coração. Então, o que você tem que começar mudando? A sua mente, que então vai mudar Consciência. as suas palavras. E então vai começar a mudar o universo ao redor de você. Tá É louco isso, entendendo? né? Um universo, a criação veio diante de palavras, diante do que Deus liberou. E nós somos imagem e semelhança dele. Ainda mais com a morte e ressurreição de Cristo, nós recebemos a autoridade que há em Cristo. Então a autoridade já está sobre você. Então o que você está liberando, o que você está falando, é o que vai acontecer na sua vida. E para Você eu foi me libertar disso, autorizado. primeiro eu preciso renovar a minha mente. Então, Você a foi primeira coisa autorizado para a é, vida. exatamente. Então, toda vez que vier pensamentos de que eu sou coitadinho, de que eu sou sofrido, de que eu sofro muito, de que as piores coisas sempre acontecem comigo, de parece que nada dá certo para mim, toda vez que vier, seja a palavra que eu quero usar é forte, mas seja forte consigo mesmo, me ajuda a lembrar a palavra. Seja realmente, seja forte nisso e esteja Seja duro, incisivo. falando, seja incisivo consigo mesmo. Falando ao contrário, eu não sou coitadinho, tem um motivo que essas coisas estão acontecendo comigo. Então, por exemplo, nossa, meu chefe me persegue. Nossa, ninguém no trabalho gosta de mim. Será que todo mundo do trabalho que é ruim? Será que é o seu chefe que persegue? Ou é você que não está fazendo direito o seu trabalho? Ou É então é com porque seus amigos que você só está atraindo gente ruim para você?
Porque E você até nesse recebeu na ponto, sua infância um padrão no qual você não merecia gente boa ao redor de você. As pessoas só te sugavam na sua infância. Você só merecia se você fizesse muito. Então, o que que acontece? Eu começo a atrair só gente que suga de mim, só gente não, até ruim. falando aqui, você falou da origem da criança, e é bom a gente entender o seguinte, porque isso tem origem, esse padrão tem origem. E o que eu havia falado anteriormente para vocês é o seguinte, você foi autorizado a viver. Então você carrega a autoridade. Você querendo ou não, você tem autoridade. Por isso que a Carol está falando a questão da palavra. Então o que você fala, o que você declara, vai acontecer, vai acabar acontecendo. Porque é uma declaração, você está falando e você vai construir isso. Até por fidelidade ao que você sente. Agora, vamos lá. Tudo isso tem origem. O coitadinho, ele tem origem. E qual que é a origem do coitadinho? É na dor do abandono. Lembra que a Carol falou das 5 principais dores que nós carregamos e que elas vão norteando a nossa forma de pensar, de sentir, de agir? Então, o coitadinho, ele vem do abandono. É porque provavelmente ele cresceu num ambiente onde os pais eram muito ocupados, os pais não estavam atentos às necessidades dele, né? Ou num ambiente onde tinha muita briga, ele se sentia inseguro porque não se sentia cuidado, não se sentia amparado, ele ficava preocupado: o que que eu vou fazer para poder olhar para mim e cuidar de mim, entendeu? Ou pais muito rígidos, muito duros, né? Onde a criança não pode errar, qualquer coisa virava uma loucura em casa. Então ele começou a chamar a atenção dos pais o quê? Pelos problemas. Aí ele descobriu que quando existia um problema ao redor dele, os pais davam a atenção que ele precisava. Então os problemas são Perfeito. vários problemas que ele começa a criar, né? Desde coisas quebradas, desde de matérias que não se passam na escola, desde doença, entendeu? Os problemas começam a vir já formatar na infância. E ali é formatado o quê? Quando eu estou no meio de um problema, eu tenho a atenção de quem eu quero ter. Gente, isso é sinistro. E aí? Formatado. Tá formatado. Tá escrito Gente, aí. e isso, para os pais aí, isso é inclusive uma dica muito forte, viu? Com seus filhos, quando vocês verem eles se colocando, dando muito trabalho, ou seja, se colocando numa posição de coitadinho, ou fazendo de uma Chorando forma que muito. chorando muito, ou dando hiperativo, né? Ou dando muito trabalho para ter uma das meninas que está, inclusive, acompanhando a live, estava comentando da filha que dando muito trabalho para escovar dente, ou a minha filha, por exemplo, passou por uma época Agressividade. agressividade. Minha filha passou por uma época que ela, inclusive, segurava o cocô. O Diego já até comentou isso. Ou seja, quando seu filho começar a te dar trabalho demais, ou seja, se colocando numa postura de coitadinho, presta atenção, ele tá chamando sua atenção. E aí o coitadinho nada mais é do que essa criança que cresceu. Ele continua, então, se colocando como coitadinho para quê? Para ter a atenção das pessoas. É. Só que uma coisa é a criança. Então, agora você, como pai, por exemplo, você já sabe que tem alguma coisa que você não está dando atenção de verdade para o seu filho. Até mesmo se você estiver grudado 24 horas com ele, é porque é alguma questão de qualidade. Tá faltando realmente o olho no olho. Tá? Qualidade. Eu ia até Às falar vezes você tá isso. com seu filho, mas tá com a cabeça em outro lugar. Ou Sabe o você quê? Porque tá não com tem seu como eu filho, pegar mas. aqui. Não tem como eu Peraí. pegar aqui. Celular. Celular. Ah. Você ia falar de celular? Não, só ia Você terminar o falou de. raciocínio. Não, você Mas termina. Olha tudo só. bem, É só a questão realmente. do celular que eu estou falando. É porque muitas vezes a pessoa fala: ah, mas eu estou presente, eu estou sempre perto, não sei o quê. Aonde está o teu olhar? Aonde está o teu olho? Filho se alimenta com o olho. Entendeu? Ele entende é o olhar. Então, se ele está fazendo as coisas e não está encontrando o seu olhar, ele não está presente, ele interpreta isso como um abandono. E esse abandono vai ficar registrado lá. E ele vai descobrir que só ele quebrando alguma coisa, ele derramando alguma coisa, ele sujando aquele sofá lindo, né? Ele riscando a parede, ele fazendo alguma coisa, é a hora que você para e dá atenção para ele, nem que seja brigando. Pronto, formatou um coitadinho A ali. lei até acabou que colocou aí da manipulação, acaba que então aí acontece uma manipulação. Mas o que tem por trás é querendo atenção. Então, ou seja, por isso que então nós, como pais, temos que então parar de dar o que a criança tá a princípio mostrando o que ela quer e dar o que ela realmente precisa, que é o quê? Atenção. Agora, no mais, você coloca limite. Entendeu? Você não tem que Limite, legal. satisfazer as vontades da criança. Você tem que dar para ela atenção. Limite. Entendeu?
Então, Você ou tem que seja, dar para por ela o exemplo, se um que ela filho... precisa, não o que ela quer. Isso que é importante. É. Então, se um O que ela filho, por precisa. exemplo, está dando muito trabalho, eu tenho que dar atenção, mas eu não tenho que deixar ele fazer o que ele quiser de mim. É Fazer a vontade diferente. dele. Pelo Aham. contrário, se eu deixo ele fazer o que ele quer de mim, aí ele percebeu que ele me capturou ali, que ele me manipulou ali. Entendeu? Aí E na reforça, verdade, reforçou. ele, como criança, não vai saber te falar qual é a raiz da necessidade dele, que é de atenção. E da mesma forma, o coitadinho aqui. Então, qual é o caminho da cura do coitadinho? É então ele se dar atenção. Ele não precisar mais da atenção do outro. Ele não precisar mais do outro ficar ali 24 horas olhando para que ele se sinta amado. Ele precisa ele se amar, ele precisa ele se cuidar. Isso tudo é tão interessante, gente. Vai ter gente que talvez me ache louca aqui, mas é verdade. O nosso inconsciente, ele nos boicota. Tem pessoas que preferem estar numa situação de doença, e isso eu tô falando no inconsciente da pessoa. A pessoa prefere estar numa situação de doença, mas com todo mundo ali ao redor dela dando atenção para ela, do que ela realmente se libertar daquilo. A doença tem E isso função, né? é. Não é à toa, presta atenção, não é à toa que Jesus virava para por exemplo, para um cego que todo mundo via que estava cego, e ele falava: "Que queres que eu te faça?" A princípio, se você olhar isso, você vai falar assim: "Caraca, Jesus, qual o problema Não tá dele, na né?" cara, não tá na Não cara o que tá ele na quer, né? cara? Não, deixa eu te falar. Existem cegos que não querem se libertar da cegueira. Acreditem. E o nosso pai, ele respeita por completo o livre-arbítrio. Ele só vai mexer onde você quiser. Então, por exemplo, tem muitas das vezes que tem pessoas orando por outras em enfermidade, e isso pode ser algo que está acontecendo. Se alguém tiver se reconhecendo em algum caso assim, ou alguém da família, se quiser inclusive conversar conosco, a gente pode explicar melhor. Mas é Uhum. impressionante o que o inconsciente faz. Entendeu? O inconsciente, Ele ele nos boicota governa. terrivelmente. É por isso que o Então, inconsciente está ligado diretamente à sua alma, suas emoções. A gente já falou, já ensinou para você que a alma é quem governa. Agora imagina, 90% das suas decisões são tomadas de forma inconsciente. Então quem está ditando a regra? O padrão que foi desenvolvido lá atrás. O padrão que foi formatado na sua mente, no seu coração lá atrás. Então ele está conduzindo tudo. Então muitas vezes você nem sabe por que reage assim. Mas no fundo é porque você está buscando a atenção de alguém. É porque, no fundo, você não quer se sentir abandonado. E o pior nessa situação toda é que você precisa de muito pouco. Então você vai se é, alimentando de migalhas. E olha só, até briga, gente. Entenda. Nosso cérebro, ele acaba captando até alguém que está brigando comigo, chamando a minha atenção. Ele capta aquilo ali como importância, como alguém que está me dando atenção. E uhum, alimenta, e ele se alimenta disso. Então fica dando problema atrás do outro. Por quê? Porque está preso no mesmo problema lá de trás. É o mesmo problema se repetindo a vida inteira. Entendeu? Na uhum. verdade, buscando usar a pena, ou seja, eu fico sempre num problema, mostrando e remoendo o problema, eu não consigo resolver, eu não consigo resolver, eu não consigo resolver. Quando você não consegue resolver, o que você está chamando? Você está chamando alguém que consiga resolver para perto de você. No fundo, é o que É, você está chamando. Agora, lembra que a gente fala para vocês que todos nós carregamos uma dimensão infantil, uma dimensão adulta? Vocês lembram disso? Agora eu pergunto para vocês: quem é que não consegue consecutivamente não consegue resolver as coisas? Quem? A criança ou o adulto? a É a criança. criança. Porque o adulto ele pode não saber resolver agora. Ele vai errar, ele vai cair, ele vai levantar e na próxima ele já está resolvendo. Por quê? Porque existe maturidade. Agora, quando existe um bloqueio lá atrás e a gente fica revivendo aquilo, a gente não sabe por quê. Mas literalmente a nossa cabeça dá um branco. Ela trava. Você não consegue sair dali. Você fica atrás do quê? Fica atrás de um adulto que possa cuidar da sua criança. E aí que está o grande perigo. Entendeu? O grande perigo é quando encontra. Encontrou, ferrou. Porque para sair é difícil. Porque você está juntando a fome com a vontade de comer. Entendeu? Eu ainda senti de falar no sentido assim, realmente a gente sempre tem que olhar para dentro. Mas eu senti de falar, e se você tá vivendo com um coitadinho?
Eu não sei se você já está percebendo diante de tudo que a gente está falando aqui. Que então a saída não é você realmente ficar com dosinha do coitadinho. A saída não é você, como que eu posso dizer, passar a mão no bonzinho. Aliás, se você faz. No bonzinho, não, perdão, gente, no coitadinho. Se você faz isso, você só está alimentando o ciclo de Reforçando. vitimismo na vida daquela pessoa. Você está reforçando para ela que sempre que ela faz isso, ela consegue atenção. Então, o que você tem que fazer com essa pessoa? Começar a dar uns tapas nela para acordar? Não, tá? Falei assim só para poder ver se está todo mundo prestando atenção. O que você tem que fazer é estimular a pessoa a cuidar de si própria. É estimular a pessoa a realmente olhar para dentro e se portar como adulta. É estimular a pessoa a ela cuidar dos problemas dela. É parabenizar sempre que ela se portar como uma pessoa independente. Ou seja, você vai literalmente estar ali, então, se portando como adulto perante aquela criança para ver se ela finalmente cresce. Tá entendendo? Então, Eu acho que bota no penhasco e empurra e deixa voar, entendeu? Vai lá que você consegue. Reforça isso. é interessante porque a gente vê na criação, né? Como é que é com os pássaros, sempre que é para eles voarem. Tem que dar uma empurradinha. Uma Então, empurradaça. mas então da mesma forma é com os nossos filhos, que são literalmente crianças ou adolescentes, não sei qual é o caso de cada um aqui, ou com adultos e que ainda se portam como coitadinhos. A gente precisa de botar para voar e não ficar passando a mão na cabeça. Eu vou ser mais polêmico aqui. Ah. Porque eu acho que se você tem um coitadinho desse clássico por perto, se não é você, você tem um coitadinho desse do lado, você tem que prestar atenção se você não é o cuidador ou o bonzinho da história, entendeu? Porque todo bonzinho precisa de um coitadinho para cuidar. Todo cuidador precisa de um coitadinho para cuidar, entendeu? Então a gente vai se alimentando isso. Um alimentando o outro, né? Porque o cuidador precisa de alguém para cuidar. E o coitadinho precisa de ser cuidado. Imagina esse ciclo. Gente, já era. O negócio não sai do lugar, não. Entendeu? Porque fica naquela coisa doida de um preso no outro, um precisando do outro, um alimentando a dor do outro. E não consegue sair, não consegue romper. Enquanto a gente não olhar para... a gente não consegue crescer na vida. Na verdade, um está impedindo o crescimento do outro. Não tem confronto, não tem crescimento. Não tem crescimento. É um alimentando a dor do outro. Entendeu? Porque o que a Carol falou é muito bacana. Que entenda. Na infância, né? A criança está chamando muita atenção, não sei o que, pais, entendam sinais. Existem sinais. Tem birra? Tem. Criança tenta manipular? Tenta. Mas quando a criança tenta manipular quando ela sente que existe espaço no ambiente para ela poder fazer isso. E geralmente quando ela não tem a atenção que ela precisa ter. Né? Então, assim, foco. Onde é que está o teu olhar? Onde é que está a tua atenção? Entendeu? Muitas vezes você está achando que você está alimentando, mas você não está alimentando a contento. Uma coisa é entregar o que a criança quer. Outra coisa é entregar o que ela precisa. Aí que está o segredo. Né? Que a Carol falou, mas aí vai fazer a vontade do seu filho? Não. Pode ser o que ele quer, mas o que ele está precisando é o quê? É limite, é atenção, é presença, é senta aqui, vamos assistir um negócio junto, vamos brincar um pouquinho aqui, vamos conversar um pouquinho mais, vamos cantar junto. Não sei, mas o que precisa é suprir essa sensação de abandono que ele tem. À medida que você vai suprindo, é batata, gente, é questão de tempo. O tempo vai passando e os problemas vão sumindo. Aquela criança que era super rebelde. Hoje é interessante o seguinte, eu acho legal, porque quando eu comecei na odontologia, eu era o que atendia criança, né? E eu tinha uma raiva, porque vai atender criança, você tem que ter paciência. Mas a minha raiva não era com a criança, era com os pais. Sabe aquele pai assim, ó, que chega em casa, aí leva o filho, ele só fica assim, fulano, mas eu já te falei para você não fazer isso. Eu falei para você parar. Até quando eu vou ter que repetir isso? Aí tá. Aí passa depois, o menino tá lá de novo. Menina, eu já falei para você parar.
Gente, Age, né? Dá até uma age. agonia. Para com isso. O menino tá pedindo limite. Ele tá pedindo limite. Criança adora limite. É impressionante. Adoro. Você vê o menino fazendo birra, não sei o quê. Você bota o limite ali, passa 2 segundinhos, ele tá rindo, ele tá feliz, ele tá leve, sabe? Por quê? Porque precisa de limite. Limite aponta para frente, aponta para a vida, entendeu? Você tira Limite da limite. segurança. Exatamente. É igual tocar gado, sabe? Vai tocar gado, o que o boiadeiro faz? Eles vão cercando o gado assim de um lado para o outro, para poder colocar limite de um lado e do outro, para que o gado possa correr para frente. Porque se ele ficar só atrás, o que o gado faz? Espalha no pasto. Então vai jogando um lado do outro. Por quê? Porque o limite aponta a direção. Tira limite, sem direção, abandono. O que vai virar esse adulto lá na frente? Alguém, o problemático, sabe? O caboclo que nada dá certo. Tudo vai dando errado. Gente, mas Relacionamento, casamento, trabalho, finanças, tudo vai pipocar. No fundo, o que ele está buscando? Alguém para cuidar dele, para poder fazer o que a mamãe e o papai não fez no momento que ele precisava. Pelo amor de Deus, ó. Vamos acordar e se posicionar. Assumir, falar, opa, peraí, tá parecendo que, eita, parece que eu falo isso. Eita, ferro, eu tô fazendo isso também. Opa, eu tenho que agir aqui. Por quê? Porque eu tô atraindo as pessoas por pena de mim? Eu estou querendo usar a dó das pessoas pelo meu problema para que elas estejam próximas de mim? Opa, não, 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 não. Deixa eu tomar aqui, deixa eu tomar as rédeas da coisa, deixa eu suprir, deixa eu dar a atenção que essa criança minha aqui não teve, para eu não precisar mais disso, não. Porque senão você fica preso nisso. Você fica preso a vida inteira. E não tem oração que saia, que tira isso de você. Não tem. E falando em oração, velho, eu estou falando muito, mas isso aqui eu vou acabar só para que me veja aqui na cabeça da oração. Imagina um coitadinho quando vai para a igreja. Nossa! Você pega um coitadinho dentro da igreja, ele acha que ele chegou no lugar certo e onde ele vai ser cuidado. Então ele espera que as pessoas cuidem dele, dê atenção para ele, proteja ele, faça tudo por ele. Se possível, cuida de mim, me liga para saber como é que eu tô. Aí não tem isso, aí começa a falar mal de todo mundo da igreja, aquela igreja é fria, aquela igreja não sei o quê, e vai atrás de outra igreja, e que não sei o quê. Na verdade, é um puta de um carente. É uma carência que não sai, entendeu? E essa dinâmica se repete a vida inteira. E quem leva a culpa no final é o coitado do pastor ou do padre que não dá atenção, que não cuida, entendeu? Gente, nós somos adultos. Adultos se cuidam. E se preparam para cuidar de outras crianças, entendeu? Então a gente fica nesse ciclo. E não tem reza, não tem oração, não tem como é que fala? O pessoal faz muito, eles falam nas igrejas, mandinga, rola... Não é mandinga, não. Que fala que fazia benzeção. era... Não, sou. Aquele que tem nas igrejas assim que faz, Cerco tipo, de Jericó. tem cerco de Jericó e também tem campanhas, é isso que eu queria. Aí faz campanha, faz 300 não sei quanto, 281 e sobe no monte, não sei o quê, mas o coitadinho continua ali. Ele continua esperando que alguém cuide dele, que alguém resolva os problemas dele, entendeu? Que alguém compreenda, ele precisa de alguém que compreenda a dor, que alguém tem que entender. Fala, nossa, sua vida é sofrida mesmo. E fica nessa lenga-lenga e não sai do lugar. Gente, isso é muito interessante. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa, no final das contas, uma hora ou outra, ela vai se decepcionar, inclusive com Deus. Porque é impressionante como que Deus, ele só nos dá literalmente o que a gente precisa. Ele é um pai altamente cuidadoso. E é justamente por ser altamente cuidadoso que ele vai sempre colocar limites para mim e para você. Então, se eu tô querendo apenas que Deus faça as coisas do jeito que eu quero, eu vou me decepcionar, inclusive, com Deus. E quando eu me porto como coitadinho, eu tô ali me portando de uma forma que eu quero que Deus cuide de mim, me dando tudo que eu tô ali querendo, né? Todo aquele vazio, e Deus tá virando pra você e falando, ei, seja forte e corajoso. O coitadinho tá ali simplesmente querendo uma mãozinha na cabeça e Deus fala, ei, marcha, você é coparticipante comigo. Então repare que essa postura passiva realmente não combina com Deus. E Não nada. combina com Deus, não combina com... e não combina também com a igreja. A igreja realmente é lugar de comunhão, mas vazios, a igreja não vai preencher. Aliás, o tag também não vai preencher todos os seus vazios.
Se você Nenhum. não finalmente... É verdade. O tag não vai preencher nenhum vazio dentro de você se você realmente não se levantar e começar a mexer nas dores, a mexer nos buracos, a se revirar por dentro e a entender o que é que tá faltando para você. E você e Deus, então, se preencherem. Fantástico. Eu tô falando Total. até isso porque já teve gente que chegou em mim e falou assim: nossa, eu fiz o tag e realmente mexeu muito comigo, mas passou o tempo do curso, aqui em especial do curso, e as coisas todas voltaram a ser como era antes. Como assim? O tag não adiantou de nada. Eu falei, foi o tag que não adiantou de nada ou foi você que não fez nada do que você recebeu através do tag? O que você tá fazendo pela sua cura? O que você está fazendo para preencher os seus vazios? O que você está fazendo para curar os seus traumas? Estão aí acompanhando comigo, gente? Inclusive, olha só, repara, as lives que a gente dá, olha aí, 18 pessoas. Gente falando aqui de coisa preciosa. E tem Eu gente enxergo que uma vira multidão. para mim e fala assim, não sei se você escuta isso, amor, mas vira para mim, cadê o próximo curso? Nossa, mas eu preciso de ajuda. Nossa, vocês não estão ajudando o suficiente. Aí você vira e fala para a pessoa assistir uma live, a pessoa não tem a capacidade de sair um pouquinho da zona do conforto para poder assistir uma live. Olha quanta coisa que a gente está passando aqui. Na verdade, a gente está passando não, né? Que Deus tem passado para nós, que a gente está vivendo, que a gente está aprendendo e está só compartilhando com vocês. Então, assim, o ser humano, né, ele tende a querer que as coisas venham pronto, gente. E não vai vir. Não vai vir. Inclusive, não vai ser indo para a igreja, inclusive, fazendo o cerco de Jericó. Acho que teve alguém falando que tá fazendo o cerco de Jericó. Não tem problema você fazer, tá? A gente só tá comentando porque tem gente que acha que é a resposta para todas as situações da vida. É isso que a gente falar tá que comentando. o cerco de Jericó será uma bênção, desde que você seja uma bênção. O que significa isso? Porque sempre que a gente vai indo para, né, a gente vai atrás dessas respostas, né? De fazer, eu vou estar separando os dias da minha semana, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para o cerco, eu estou indo para a campanha tal, né? Porque hoje tem muita campanha. Aí o pessoal começa a se envolver atrás de resposta. Não. Vai para lá para que você possa falar assim, Senhor, abre meu coração e os meus olhos para que eu possa enxergar aonde eu preciso crescer, aonde eu preciso mudar. Ah, nós estou indo lá, estou orando por um familiar meu que está muito adoentado. Ajoelha, ora, jejua, declara cura. Nosso Deus é um Deus de cura. Mas tudo aquilo que for tudo aquilo que for referente à sua vida, às suas dificuldades, não se apresente a Deus como aquele que vai resolver os seus problemas. Deus ele não vai resolver problema nenhum seu. Porque ele quer que você seja um resolvedor de problema. Então ele vai transformar você para que você passe a resolver os seus problemas e a partir do momento que você resolve os seus problemas, você possa ajudar outras pessoas a resolver o problema delas também. Aliás, gente, olha só, tá muito bem escrito na Bíblia. O nosso querido irmão Paulo falou, através do Espírito Santo. Nós somos coparticipantes com Cristo. Já está muito bem escrito lá. O que o Espírito Santo quer dizer para nós? Ei, sai da postura passiva. Você é coparticipante comigo. Você é participante nessa bagaça toda aqui. Você é participante nesses processos todos aqui. Vai ter momentos de sofrimento na sua vida que eu vou estar usando o outro para te tratar. Vou estar usando você para tratar o outro. Você para transformar o outro. Sabe esse casamento difícil que você tá? Você já parou para pensar que você pode ser a resposta da oração para a transformação do seu cônjuge? Ou seja, coparticipante, tudo que está acontecendo. Você é participante com Cristo nisso tudo. Entendeu? A cura que você tanto quer, a mudança que você tanto quer, Deus está falando, ei, levanta. E vai atrás para saber, vai atrás para entender, vai atrás, me busca. Nem Deus a gente não busca. Todo mundo quer uma resposta, mas eu quero saber quem aqui tem uma vida de oração. Como é que quer escutar? Como é que eu quero escutar o Espírito Santo se eu estou buscando tão pouco?
O Espírito Eu Santo só, esses eu dias, por só busco exemplo, quando eu estou precisando de alguma coisa, né? Eu busco quando eu exatamente. não estou conseguindo resolver, eu vou buscar Deus. Não, Deus, eu preciso, não, Deus quer estar no início. A palavra de Deus diz que ele é o alfa e o ômega. Então não Deus quer tem estar no como Deus início, ser no o meio e no fim. fim, né? Não tem como ele ser o Co-participante. fim se ele não foi o início, entendeu? Você quer começar mal e orar e pedir para Deus terminar bem. Isso não vai acontecer. Isso é ilusão. Isso é Uhum. religiosidade. O processo é começar bem. Então, para começar bem, muitas vezes é detonar tudo e começar de novo mesmo. Mas começar o quê? É colocando Deus no princípio. Coloque Deus no princípio e mantenha, sabe? Mas coloque Deus no princípio falando assim, Senhor, eis-me aqui. Muda o que precisa mudar. Abre os meus olhos. Desperta meu coração. Aguça os meus ouvidos. Eu quero crescer. Senhor, eis-me aqui para crescer. Ih, você pode ficar sossegado. Aí você pode no Circo de Jericó, você pode das campanhas tudo e vai ser uma bomba. Sabe? Por quê? Porque Deus está falando e você está agindo. Entendeu? É por isso a questão da consciência integral. O espírito é essencial. Você não pode viver, você não vive sem ele. Você não tem uma direção, você não tem uma vida plena, você não tem uma vida abundante sem a direção do espírito. Agora, a alma, ela precisa ser ajustada, ela precisa ser restaurada. Porque senão ela começa a interferir e atrapalhar tudo que o Espírito Santo tem para fazer em você, para fazer através de você. Entendeu? A Exatamente. última coisa que eu tenho falado aqui do coitadinho para a gente entrar no conquistador aqui, amor, é o seguinte, até a Carol falou, que relacionar com o coitadinho é aquilo que eu falei para você. Preste muita atenção que papel que você está desempenhando. Porque nessa relação, um coitadinho, necessariamente, ele vai precisar de um vilão, ele vai precisar de um agressor, ele vai precisar de um opressor. E, consequentemente, ele vai precisar de um salvador. Entendeu? Então, forma que a gente chama de triângulo dramático aí. Eu tenho a vítima, eu tenho o vilão e eu tenho o salvador. Se você está convivendo com um coitadinho, você ou você é vilão ou você é o salvador. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que sair desse papel. Quando você sai desse papel, quando você sai do papel de salvador ou sai do papel do vilão, o triângulo desmonta. O coitadinho perde o argumento, o vitimista ele perde o argumento. Entendeu? Então a gente Perfeito. destrói isso, a gente corta. A gente corta na estrutura. Opa, tem um coitadinho aqui. O que eu estou me importando? Nossa, eu estou sendo salvador o tempo inteiro. Tira a salvação dele. Tira. É. Porque você tirou a salvação, o vilão perdeu força também. Entendeu? O castelo de cartas cai. Legal, amor? Não, tô até pensando aqui, acho que a gente pode finalizar esse assunto e na Ah, semana que vem a gente vai falar sobre motivação de sonhos. pô, legal. Legal. E que aí a gente, né, motivação de sonhos, e que aí eu apresento também esse perfil conquistador. Mas a gente falando principalmente sobre o que motiva os seus sonhos. Onde estão as reais motivações, né? O que você acha, amor? Não acha? Vocês não Muito acham, bom, gente? muito bom. Eu acho poderoso. Pode ser Poderoso. a nossa próxima live, né? E aí a gente não fala tão correndo. Poderoso. Porque, Poderoso. inclusive, esse assunto aí do triângulo dramático é um assunto porreta isso aí. E que muda a vida, pode mudar a sua vida. Na verdade, é até o que eu tenho falado. Olha só, como que realmente... Tem muitas das vezes que a gente está numa situação que realmente a gente tem sido vítima. Uhum. Tá. Aí você fala assim, tá, mas então como é que eu vou passar para a postura ativa se sou eu que estou sofrendo, se é o outro que está sendo carrasco comigo? Presta atenção, exatamente o que o Diego comentou aí agora. Para que se tenha uma vítima, precisa junto ter um carrasco, ou precisa junto ter um herói, precisa junto ter um salvador. Se eu estou me portando como vítima, vai ter o carrasco. Então, se a outra pessoa tem judiado demais de mim, presta atenção, é porque eu estou também me portando ali como vítima. Então, qual seria a minha postura ativa nesse momento? Eu saí do papel de vítima. Eu saí do papel de coitadinho, eu saí do papel de só reclama, eu saí desse papel de ficar aceitando tudo, começar a me posicionar. Tá entendendo? Então, essa questão do triângulo dramático, ela é impressionante. Ou se você tá numa situação, tá? Na qual você está de carrasca. E aí tem, por exemplo,
Eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor. Isso é muito comum entre marido, esposa e sogra. Ou sogro. Tô dando um É, exemplo, tá? manda ver, manda ver. E aí, a esposa ou o marido estão ali de carrasco, falando daquele sogro, daquela sogra. Nossa, porque é ruim demais, porque esse seu pai, porque essa sua mãe, você não sabe o que que ele faz, não sei o quê. E nisso, o seu cônjuge, então, se porta como herói daquela vítima lá, que é o sogro, que é a sogra. E nunca tá ali, junto de você. Você perdeu perdeu o coração, realmente foi lá pro outro lado. Como é que eu vou fazer para mudar essa situação? Eu preciso parar de ser o carrasco. Eu preciso de ser aquele que detona. Outra situação muito forte de triângulo dramático, por exemplo, é quando é mãe com filho e que o filho arruma uma namorada horrível. O que que a mãe começa a fazer? Detonar, detonar, detonar. Quanto mais você detona, mais a outra pessoa passa a ficar fixada naquela outra. Por quê? Porque a namorada aqui, que eu tô dando de exemplo, ficou como vítima e o filho se coloca como herói. O papel Estão de entendendo Salvador é bom o que que demais, o que que eu tô explicando aqui? Se eu paro de ser a carrasca, se eu paro de ser carrasco, perde a graça. Tá entendendo, então, como que sempre existe a possibilidade de uma postura ativa diante das situações da vida? Talvez é Total. só porque você não está enxergando como. Estão entendendo onde que eu tô querendo chegar? Tô falando por quê? Porque tem muitas das vezes que eu senti o Espírito Santo falando, ei, você precisa ser ativa, você precisa ser ativa. Eu pensei, mas como eu vou ser ativa diante disso? Sempre existe a forma de você ser ativa e ser ativo e mudar as situações na sua vida. Você só Muitas vezes dar um precisa. passo para trás é ser ativo também, viu? Entenda aí. Sim, sim. Dar um passo Porque, atrás é ser ó o ativo. exemplo, por exemplo, que eu falei do carrasco. O carrasco precisa parar de ser carrasco. Se você tá colocando, apontando dedo demais, você pode ter certeza que vai todo mundo fugir de você. Então, o que eu tenho que fazer? É parar de ficar apontando dedo, dar um passo para trás. Calar É. minha boca um pouco. É impressionante. A gente teve um caso do TAG, que eu tô dando exemplo aqui, de uma mãe que realmente o filho arrumou uma namorada que era o capeta. E eu dei esse conselho para ela e falei, ei, para de ficar se colocando como Acusando. carrasca. Quanto mais você fizer isso, mais seu filho vai ficar gamado ali naquela menina. E foi dito e feito. Realmente a situação foi se dissolvendo ali. Então, E assim, só. É. eu não sei se vocês estão entendendo. Depois a gente pode, inclusive, marcar uma live Falar só sobre triângulo dramático. sobre triângulos dramáticos. Mas, enfim. Mas até usando o triângulo dramático, que eu citei do triângulo dramático, é porque muitas vezes se você está se relacionando, se você tem se não é você o coitadinho, mas você se relaciona constantemente com o coitadinho, preste atenção no papel que você está desenvolvendo. Porque ou você está desempenhando o papel de salvador dele, de resolvedor dos problemas dele, está sempre arrumando um jeito de resolver, de deixar a coisa aliviar para ele, fazer com que a coisa seja mais tranquila para ele. Ou você já está naquele papel de acusador, no papel do eu te disse, eu falei para você não fazer isso, eu sabia que ia dar errado, eu sabia que você não ia conseguir, não sei o quê. Todos os dois, a vítima, o coitadinho, recebe como atenção. Vai Ele manter recebe o como ciclo. atenção. Vai manter o ciclo. Exatamente. Por isso que eu Se falei que o você é o que melhor. acusa, perdão, só terminar. Se você é a que acusa, que fica falando não sei o quê, ele vai buscar o salvador em alguma pessoa ou em alguma coisa. Entendeu? Uhum, E pode ser, essa alguma coisa pode até ser um vício, sabia? Pode ser um cigarro, pode ser uma bebida, pode ser drogas, né? Que ele acha que é a salvação, é onde ele se sente bem. Aí ele usa aqui e você acusa de lá. Ele usa aqui e você acusa de lá. Ou vice-versa, né? Você fica Essa aqui situação. aliviando para ele e ele sempre buscando situações complicadas para se complicar cada vez mais, para que você esteja cada vez mais perto. É um ciclo, gente. Inclusive pessoas viciadas em droga, muito da questão da raiz delas. É porque elas estão querendo atenção.
É. né? É porque realmente não receberam e é dando problema que elas têm atenção. Isso é muito sério, gente, vocês não estão E é muito entendendo. forte porque E drogas, vícios, geralmente tem ligação direta também com o pai, é, tá? Pais, uhum, estudos já comprovam esse indico, já comprovam isso. Tipo, pais ausentes, né? Pais que não dão atenção para os seus filhos, que não participam da vida dos seus filhos. Esse pai, ele vai gerar vários danos de percepção de valor na vida dessa criança e futuramente no adulto. é. E ele começa a buscar outras coisas para boicotar a vida e para poder chamar atenção também. Aí. Aí, a Lê tá dando até o exemplo do irmão que é viciado em álcool. Então, como lidar? Você vê que, então, por exemplo, a pessoa que tem algum vício, ela de alguma forma está se portando como coitadinha, para chamarem, para olharem para ela, né? Uau, Então, num caso perfeição. aqui, igual da Ali, como é que ela vai fazer? Ela não vai ser nem a salvadora desse irmão e nem vai ser a carrasca. É o que o Diego tá falando. Por quê? Porque senão eu só vou manter ele na postura de coitadinho. O que eu vou fazer? Eu vou estimular o meu irmão, então, a ver que ele consegue. Então, estímulo de crescimento no trabalho, estímulo de crescimento numa igreja, num ministério. Eu vou fazer reforço positivo em tudo que ele fizer de bom, mas não ali como salvador, ou seja, dando tapinha no bumbum no sentido do tipo, vai, no sentido você consegue, tá vendo? Estimular o adulto dele. Nem eu sendo salvadora, nem eu sendo carrasca, do tipo, você não pode, olha o que você tá causando na família. Tá entendendo? É assim que a Você está gente acabando pode. com a mamãe, você acaba com o papai. Lembra do papai e mamãe que eu falei? Adultos que chamam papai e mamãe, tem alguma coisa diferente ali. Entenda o seguinte, gente. Essa questão de bebida, né, de vício, a gente precisa de alguma forma ajudar essas pessoas a enxergarem a raiz desse problema, porque esse problema tem raiz. Uhum. Esse vício, E, ele e, tem ó, função. eu tô sentindo de falar o seguinte: isso pode estar em você. Presta atenção, muitas das vezes a gente está envolvido em algum vício. Vício com celular, vício com compras, vício com comida, Compulsão, compulsão. comida, O que doce. é que você, então, está procurando que os outros cuidem de você? E quando é que você vai voltar a cuidar de si mesmo? Uhum. Porque, na verdade, a busca pelo vício nada mais é do que isso. É o preenchimento de buracos. E tentar e tentar, de alguma forma, inconscientemente, chamar atenção. Então, qual é a minha saída para sair desses vícios, dessas compulsões? Eu passar a cuidar de mim mesmo. Você Tá enxergar e bom? olhar para dentro. É você compreender da onde está vindo tudo isso. Lembra que a Carol falou da consciência? O que a gente bate muito? A gente fica falando, né? A gente fala tanto no Tech 21, a gente fala, como no IDTag também a gente falou muito. O quê? A gente precisa trazer a consciência, a gente precisa começar a entender as coisas. Porque enquanto a gente não entende, a gente não sai desse processo, a gente não sai desse mecanismo, sabe? Desse ciclo. Então, Uhum, essa uhum. dependência emocional, ela fica prendendo a gente. Igual uma bola de chumbo presa no pé. Onde você vai arrastado, mas você vai. É. Aí você presta atenção que todo o sistema serve, funciona para alimentar isso. Então, você está num ambiente perfeito para que tudo isso seja alimentado em você. Ou você já faz parte de um sistema que alimenta isso em outra pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar É, muito cuidado. Primeiro, olhar para a gente. É muito fácil, gente, a gente enxergar o problema dos outros. O muito. mundo não tá do jeito que está porque a gente não está enxergando o problema dos outros. O mundo É, está do jeito que está porque a gente não está encarando os nossos problemas. Porque a gente porque não está assumindo os nossos problemas. se cada um É, cuidar da sua própria vida, o mundo a já coisa estaria flui. muito melhor. Muito O problema é melhor. que dói demais cuidar da própria vida. Dói demais encarar as próprias dores. Dói É demais chato, resolver é os ruim. próprios traumas. Então é mais É. fácil ficar cuidando da vida dos outros, é mais fácil ficar sendo bonzinho para os outros, é mais fácil ficar sendo coitadinho, é mais fácil ficar com um olhar no outro, é mais fácil falar mal do outro. Quer ver uma coisa, mãe? Vamos fazer aqui Hum, uma pesquisinha rápida aqui com a multidão de pessoas que está com a gente aqui, porque vejo uma multidão. Presta muita atenção.
Quanto tempo você tem gastado no celular hoje em dia? Quanto tempo você gasta? Você senta, você pega o Instagram e começa a olhar, a ver fulano de tal, a olhar o que o artista tal está fazendo, não sei o que. Sabe o que está acontecendo? Você está desconectando da tua vida, do presente, do agora, para poder se conectar com a realidade de outras pessoas. E que muitas vezes o que ela está apresentando ali não passa nem perto da realidade que ela vive. Entendeu? Então a gente vai desconectando. Isso é uma fuga. A gente foge da solução dos nossos problemas. A gente foge de encarar os nossos problemas. E aí começa a culpar tudo e todos. Entendeu? A gente precisa sair desse modo automático. Antes, nós tínhamos um problema com a televisão. Hoje, a coisa piorou com a internet. Porque você carrega na mão, onde você vai, você está carregando esse negócio. E onde você leva esse negócio, sempre que você está preso ali no seu celular, tem alguém passando fome. Seja seu filho, seja sua esposa, entendeu? Tem alguém passando fome. E você não vai vendo o rastro danoso que você vai deixando, entendeu? Eu só quero voltar aqui na pergunta da Edna, por exemplo, ela está falando assim, se ela estaria, né, perdendo esse tempo, não sei em que contexto que ela quis dizer, mesmo cuidando dos problemas da filha dela. Edna, a gente fala muito inclusive da questão, por exemplo, do avião. Quando você quer salvar outra pessoa, o que você tem que fazer primeiro? Você não tem que colocar máscara em você primeiro? Presta atenção, Edna, porque muitas das vezes, inclusive, os problemas da sua filha refletem dores em você que foram passadas para sua filha. Então, pais saudáveis... Quantos anos essa filha tem? E se for adulta, então, a gente teria que saber direitinho a situação. Mas, de qualquer forma, independente de qualquer coisa, quanto mais saudável eu estou, quanto mais feliz eu estou, quanto mais curada eu estou, mais eu me envolvo com os meus filhos de forma saudável, de forma feliz. Mais saudáveis estão os meus filhos, mais felizes estão os meus filhos. Então, até mesmo na situação com filhos, sim, a gente precisa colocar a máscara na gente primeiro. E isso não é egoísmo, isso é um princípio de sobrevivência. De sobrevivência. Reparem, olha só, inclusive Jesus, só para eu finalizar minha parte aqui, reparem que Jesus, inclusive no auge do ministério dele aqui, ele fazia um monte de coisa pelos outros, falava um monte de coisa pelos outros, mas tinha a hora que era a hora dele com o pai. Por quê? Porque ele tinha que recarregar a bateria dele. Ele tinha que recarregar, ouvir do pai, resolver as coisas dentro dele, ele tinha que arrumar ali a alma, ele tinha que ouvir do Espírito os direcionamentos, ele tinha que realmente rever, buscar em Deus a rota. Tá entendendo? Então, assim, ou seja, eu preciso de ter ali os momentos nos quais eu vou estar cuidando da minha alma, de quem eu sou, justamente para que eu possa ajudar melhor os outros. Não sei se vocês estão conseguindo entender. No Tag 21 e no ID Tag, a gente fala sobre isso demais. Quem não fez os cursos ainda, sugiro que façam. Inclusive, o próximo Tag 21 vem agora, dia 13 de outubro. E tá mais que na hora da gente, né, fazer mais outro. Então já se programe aí e convide um monte de gente. E depois, 19 de novembro, o ID Tag. A gente aprofunda mais ainda. E só Exatamente. para também falar aqui um pouquinho para a Edna. Edna, existe uma coisa que chama lei da hierarquia. Deixa eu te explicar. Lei da hierarquia diz que o que vem antes tem poder sobre o que vem depois. Né? Então, pais têm poder sobre os seus filhos. Onde eu quero chegar com isso? Pegando o que a Carol falou. É que a sua cura, uma vez que você desperta, uma vez que você enxerga as suas dores, você enxerga os seus pontos fracos, uma vez que você começa a colocar as coisas em ordem na tua vida, esse rio, esse fluxo vai alcançar sua filha. Vai alcançar seu filho. Não sei se é filho ou se é filho. Vai alcançar seus filhos, vai alcançar seus netos. É filha. Ela falou que é filha. É filha? Vai alcançar sua filha. Então, assim, se preocupe, quando a Carol fala da máscara, se preocupe em despertar você, em ampliar a sua consciência.
sabe? Deixar a sua consciência expandir ao ponto de você ter uma visão panorâmica mais ampla da tua vida, da tua realidade, do porquê que você funciona desse jeito. E começar a colocar as coisas em ordem na sua vida. E quando isso começar a acontecer na sua vida, os frutos vão começar a alimentar os seus filhos. Entendeu? Perfeito. Não a semente. Você não pode queimar semente com o filho. O filho tem que se alimentar do fruto. Então, assim, a semente está em você. Então, deixa brotar em você. E deixa isso gerar frutos em você. E a partir dos seus frutos, seus filhos vão se alimentar também. E aquilo vai ser um modelo novo que você vai estar estabelecendo para a geração seguinte. E isso vai alcançar 1000 gerações na frente. Entendeu? Amém. Deus Isso é aí. fiel. Deus cuida. Deus trata. Deus transforma. Tá? E ele vai, e a fidelidade dele vai 1000 gerações na frente de você. Então não se preocupe com isso. Tá certo? Gente, amor, acabou o tempo. Eu acho que a qualquer momento pode cair. É verdade. Inclusive, para vocês que estão com a gente aqui, nos ajudem muito a divulgar a página do Tag. A gente precisa de um selinho azul, gente. Porque aí não cai mais, entendeu? Enquanto a gente não tem um selinho azul, a gente tem que parar rapidinho, porque senão vai cair. Então nos ajudem a divulgar o Tag. Se de certa forma o que a gente está compartilhando aqui tem abençoado a tua vida, tem despertado você para coisas que você não tinha pensado antes, comece a divulgar, divulga para os seus familiares, para os seus amigos, para o seu vizinho, enfim, nos ajudem nessa missão aí, de gerar transformação, de transformar a vida de muitos. Inclusive, para todos que estão aqui, eu queria pedir que vocês deem uma chegadinha aí na bio do Instagram do Tag. Clique no nosso, como é que fala, gente? No nosso link lá, no link do YouTube e se inscrevam no nosso canal. Fantástico. Porque, inclusive, é outra coisa que já está nas nossas metas, que os próximos cursos vão ser transmitidos via YouTube. Só que para isso a gente precisa ter pelo menos 1000 inscritos. Então, fala desse canal para todo mundo, para que a gente possa alavancar isso tudo, tá bom? Amém. E, gente, semana que vem a gente está de volta, mais um encontro. A Carol já trouxe o tema aí bombástico da semana que vem. Qual que é o tema, amor? O que motiva os seus sonhos? Pesado. Vamos dar uma cutucada forte aí. Então esteja preparado para o confronto. Cresça e cresça muito. Tenha uma vida abundante. Você foi feito para dar certo. Não negocie isso com nada e nem com ninguém. Tá? Você é imparável. Isso aí. Em Cristo você é imparável. Então deixe Ele transformar o que precisa transformar em você. Deus abençoe muito, hein? Bom descanso para vocês, gente. Bom demais ter vocês aqui. Até semana que vem. Um beijão. E saiam correndo de toda e qualquer possibilidade de vitimismo na vida de vocês. Porque isso paralisa e paralisa mesmo. Postura ativa, hein? São leões e leoas que estão aqui. Seja ativo na sua vida, seja forte e corajoso. Amém? Amém. Beijão para todos. Beijão, hein? Tchau, tchau. Tchau.